Então, assim que começar a gravar, a gente começa, já está gravando, então, vamos iniciar, então, a nossa aula. Bom, então, a nossa aula de hoje, deixa eu só apresentar para vocês aqui. E é bom vocês acompanharem sempre qual aula, qual assunto que eu vou falar da aula, fica mais fácil com aquele planejamento lá, vocês conseguem acompanhar, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar sobre introdução à experimentação, nós vamos falar um pouco de como funciona a estatística, alguns conceitos básicos, tá certo? É uma aula bem introdutória, tá? Bom, então, quando um pesquisador, por exemplo, ele tem interesse de testar alguma coisa, né? Ele tem, então, na sua cabeça lá, né, vamos falar assim, das suas ideias, desenvolvimento de uma determinada teoria, e a partir daquele desenvolvimento daquela determinada teoria, ele começa a formular hipóteses, né? Então, essa é o início de qualquer pesquisa, de qualquer pessoa que vai iniciar a pesquisa, né? Então, vocês, enquanto pesquisadores, e todo engenheiro agrônomo é um pouco pesquisador, né? Todo zootecnista é um pouco pesquisador, vocês vão, muitas vezes, se deparar com algumas situações onde vocês vão formular algumas hipóteses para resolver aqueles problemas. E essa é a ideia. Essa disciplina justamente está aqui para te fornecer baseamentos, né? Você se basear nela para poder realmente você conseguir desenvolver uma ideia científica, né? E a partir dessa ideia científica, quem sabe se tornar realmente um ensaio, uma pesquisa com resultados promissores, tá? Então, essa parte da ideia, que a gente chama de desenvolvimento da teoria, né, que você vai desenvolver a teoria, a partir do momento que você tem esse desenvolvimento, você tem essas ideias, você vai, então, começar a formular algumas hipóteses dentro da sua cabeça, né? Um exemplo que eu dei para o pessoal de manhã, e foi um exemplo muito prático, foi o seguinte, foi assim, gente, é um exemplo que serve tanto para a galera da agronomia quanto para a galera da zootecnia. Vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, um exemplo bem básico, né? Que eu queira, né, comparar se é possível fazer, ao invés de fazer uma adubação nitrogenada, por exemplo, para uma determinada forrageira, né, para alimentação animal aí. Então, eu não precisar de fazer essa adubação nitrogenada, né, a lanço depois, né, já com a cultura já em plena produção, será que se eu plantasse essa forrageira, por exemplo, com uma leguminosa, né, pensando na ideia de a leguminosa ter uma maior fixação de nitrogênio no solo e a forrageira conseguir, né, absorver esse nitrogênio e, né, ser tão vantajoso para a forrageira, será que eu posso utilizar esse consorciamento? Será que esse consorciamento, né, traria uma resposta melhor, às vezes mais prática do que eu sempre ter que ficar, por exemplo, lançando mão, né, de ter que usar adubação nitrogenada, conforme o tipo, a fonte de nitrogênio diferente que a gente está utilizando? Será que eu não posso, né, tentar uma maneira um pouco diferente? Então, essa seria, por exemplo, uma ideia, né, um desenvolvimento de uma teoria. E eu começo aqui a formular algumas hipóteses, né? Bom, uma hipótese que eu posso formular será que o desenvolvimento do capim vai ser melhor utilizando, por exemplo, um consorciamento? Ou será que não, né? Outra coisa que a gente pode pensar, será que o teor de proteína bruta, né, dessa forrageira junto com essa leguminosa vai ser muito mais disponível ao animal, né? Então eu consigo ter o melhor desenvolvimento animal, né, principalmente para a gente pensar em termos de produção de carne, ou mesmo produção de leite. Será que vai ser melhor quando eu tenho, por exemplo, esse tipo de consorciamento, do que se eu estivesse utilizando uma simples adubação nitrogenada, né, a lanço ali, né, uma vez por ano, por exemplo? Então, são hipóteses que a gente começa a se formular e que aí a gente precisa testar essas hipóteses, né? Então, todo pesquisador, a partir do momento que ele tem uma teoria, ele começa a formular as hipóteses, ele vai tentar fazer um experimento, que a gente chama também de ensaio, para tentar, a partir de então, né, a partir dessas ideias, tentar comprovar se aquilo que ele está falando existe algum tipo de fundamento, se existe alguma resposta que seja positiva ou não, tá certo? E aí é que começa o nosso trabalho de estatística experimental.
Nosso trabalho de estatística experimental começa lá na formulação de hipótese, mas nós temos uma, né, vamos falar assim, a gente ativa ainda mais a ideia de experimentação quando eu vou montar esses experimentos, né? Eu formulei todas as hipóteses, eu começo a montar o experimento, e aí a forma de como eu vou montar esse experimento é o tema da nossa disciplina. E é o tema que nós vamos ver essa disciplina até o final do semestre, né? Nós vamos ver situações de como nós vamos montar esses experimentos, como que a gente vai ver os tipos de delineamentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, mas os tipos de experimentação que nós vamos utilizar, quais são mais aplicados, quais tipos de testes a gente pode fazer para poder comprovar nossa teoria ou não, tá? Então, é assim que formula-se a ideia e é assim que se inicia uma experimentação. O nome experimento, né, todo mundo já sabe, é quando a gente está testando alguma coisa, mas vocês podem ver também a ideia de ensaio. Então, experimento e ensaio é a mesma coisa, tá certo? Bom, a partir do momento que eu preparo o que eu quero, né, vamos falar assim, a variação que eu quero causar para saber se há diferença ou não, que a gente chama de tratamentos, né? A partir do momento que eu aplico os tratamentos, daqui a pouquinho a gente vai ver esses conceitos, o que é tratamento, o que é unidade experimental, bom, tá certo? Então, vocês podem ficar tranquilos. Mas a partir do momento que eu começo a fazer, então, esse ensaio, eu vou obter, então, alguns valores, obter, então, valores que são valores, né, de observacionais, valores que eu obtive, então, a partir do meu ensaio, e com esses valores, eu posso, então, verificar se essas hipóteses são verdadeiras ou não, tá? E aqui eu chamo a atenção de uma coisa, que é o seguinte, muitas vezes, mesmo a gente faz alguns experimentos, e as respostas não são as que a gente imaginava, né? Todo pesquisador, quando vai fazer um experimento, ele vai fazer um experimento de algo que ainda não conhece. Não faz sentido algum eu fazer experimento de algo que eu já sei como são as respostas, né? Não faz nenhum sentido, por exemplo, eu tentar provar que a raça holandesa produz mais leite do que a raça, sei lá, pardo suíço. Não faz sentido algum fazer isso. Por que não faz sentido algum? Porque isso já foi feito vários ensaios, isso já está mais do que comprovado, né? Então não faz sentido, é chovendo molhado. O que faz sentido é, às vezes, a gente aplicar, né, alguns conceitos que ainda ninguém descobriu, né? Ainda ninguém sabe como é que funciona, né? Por exemplo, será que voltando à ideia aí, né, de raça holandesa e parto suíço, por exemplo, sabe qual dessas duas raças seriam melhores ou, né, teriam um melhor desempenho sobre um consorciamento, por exemplo, de forrageira e alguma outra leguminosa, né? Aí sim a gente começa a ter algum tipo de resposta que ninguém ainda pesquisou, tá certo? Então é assim que nasce a pesquisa. A pesquisa ela nasce a partir de algo novo, tá? Uma vez que você começa a adentrar a uma coisa que é nova, nem sempre as respostas são positivas. Pode acontecer que as respostas não dão o que a gente esperava, mas isso não significa que não seja uma resposta para a ciência. Porque, às vezes, o que você utilizou e que não deu certo é a base de pesquisa de uma outra pessoa, né? Então, eu até dei um exemplo mais cedo com os meninos, falei assim, gente, mas vamos imaginar que a gente estivesse fazendo aqui um ensaio, uma experimentação, né, para tentar resolver, por exemplo, o problema que hoje é um problema muito sério, né, que né, os países europeus, né, a União Europeia, não importam mais carne, né, já proibiu a importação de carne, por exemplo, que tenha animais, né, que tenha utilizado antibiótico na ração, né? Para quem não entende o que eu estou falando, usado antibióticos nas rações, principalmente de frango de corte, em doses bem terapêuticas, bem poucas, né, bem pequenininho, mas no intuito de tentar diminuir um pouco a competição aí lá no ambiente estomacal, vamos falar assim, no ambiente, né, do estômago das aves, mesmo do intestino, né, com bactérias que são benéficas. Então, existem algumas bactérias que são
não são tão benéficas assim, e que acabam competindo com as bactérias que são benéficas, e aí os animais não têm o desenvolvimento produtivo esperado. Então, utiliza-se dose de antibióticos bem baixinha, né? Para que ataque principalmente alguns tipos de bactérias, que então, né, elas acabam perdendo essa, vamos falar assim, essa guerra com as bactérias favoráveis, e aí o desenvolvimento das aves é considerável para a gente fazer isso. Mas foi proibido isso, já tem um tempo bom que foi proibido isso. E o Brasil vem hoje tentando reverter esse problema, né? Ainda no mercado interno é possível, tá? Não foi proibido para o consumo interno, né? Para a venda aqui dentro do Brasil de carne oriunda de criadores que utilizam ainda a, a antibiótico na ração. Mas para exportação isso não pode mais, né? E aí, vamos imaginar que a gente comece a pensar, então, a procurar, né? A gente vai procurar, então, alguns antibióticos naturais, né? A gente sabe que existem alguns antibióticos que são naturais, né? Por exemplo, o próprio urucum, o alho, o orégano, a cúrcuma, são alguns né, exemplos aí que o pessoal já fez algumas pesquisas e mostraram que tem um certo desempenho bom quando quando você coloca esses ingredientes nas rações, as aves têm umas respostas diferentes. Então, a ideia, né, que se a gente estivesse pensando isso, vamos imaginar que a gente parte de um princípio novo, uma planta nova, né? Então, digamos que eu tenha lá, sei lá, uma planta que eu sei que o pessoal utiliza aí na medicina natural, por exemplo, a bobenta, né? Uma planta bem conhecida para quem utiliza na medicina natural e que tem algum caráter aí antibiótico também. Então, digamos que eu pego essa bobenta e vou testar isso na ração, né? Vou colocar isso nas rações de frango, vou ver o desenvolvimento dos animais, né? E aí as doses que às vezes eu utilizo causam toxicidade nas aves e as aves morrem, né? Não é a resposta que eu queria. Infelizmente, uma resposta que eu não esperava. Mas isso ainda é ciência e é importante eu publicar esse resultado. Porque, às vezes, aqui no Goiás, eu faço um experimento desse, né? E o Afonso aí foi quem publicou esse artigo aí, por exemplo, e deu certo, né? Ele publicou, mesmo que fosse um resultado que não esperado. Aí algum pesquisador, por exemplo, que esteja lá na UFMG e que vá fazer esse mesmo experimento utilizando também a bobenta, ele já pode se basear nesse artigo para ele poder saber que ele não pode usar aquelas doses que foram utilizadas porque aquelas doses causaram toxicidade. Ou, de repente, até dispensar esse princípio ativo e tentar encontrar um outro princípio ativo, né, para ele poder fazer suas pesquisas. A ciência não funciona dessa forma, tá? Os resultados negativos também são resultados e também precisam ser publicados para que outros cientistas possam se basear e conseguir desenvolver novas técnicas. Então, nem sempre, quando eu formular uma hipótese e eu tiver a obtenção dessas observações, eu vou conseguir obter a hipótese que eu imaginava. Às vezes, a hipótese que eu imaginava não vai ser a hipótese que vai ser, vamos falar assim, a hipótese verdadeira, vai ser uma outra hipótese, né? E aí a gente começa, então, o desenvolvimento de uma nova teoria, tá certo? Então, pessoal, só para explicar para vocês a importância da publicação de resultados. Bom, alguns conceitos que a gente vai ver aqui em estatística que são importantes, é exatamente o primeiro deles, a hipótese, né? As hipóteses, elas são algumas premissas, são alguns pensamentos, né, anteriormente assumidos pelos pesquisadores e que são, né, possíveis soluções para um determinado problema que ele se depara e que ele quer tentar achar né, essa resolução desse problema, tá certo? Então, a ideia é exatamente isso, né? A hipótese nasce a partir né, de uma ideia de um experimento e ela precisa ser a primeira a ser fixada, tá? Muitas vezes a gente depara com alguns alunos que chegam lá com alguns, né, resultados de experimento e falam assim, professor, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu não sei, né? Não dá para fazer o contrário, né? Então, antes de você pensar num experimento, alguma coisa assim, quando se você for fazer um TCC seu, a primeira coisa que você tem que pensar é na hipótese, né? O que eu quero que esse meu experimento, o que eu quero tentar provar, né?
Há um tempo atrás, teve uns alunos, né, muito interessados na disciplina, chegou para mim e falou assim, professor, aí a gente queria testar um negócio, e aí a gente queria conversar com o senhor para ver o que, que o senhor pode nos ajudar. Eu falei, o que é que vocês querem testar? Fora, a gente planta melancia e tem umas ramas que nascem, né, apicais, que os produtores, eles recomendam cortar essas ramas. Só que isso é um trabalho danado, de mão de obra, né? Porque quando a cultura, então, né, já está bem, já começando a dar fruto, a gente vai lá nessas ramas apicais, corta todas elas, tá certo? E aí o pessoal fala que é preciso cortar para dar força para o fruto ficar melhor, né? E aí, só que isso é muito trabalhoso. A gente queria provar se realmente isso é verdade ou não. Aí, ó, olha que interessante, olha que coisa mais, né, mais rica. Você tem uma hipótese. Qual que era a hipótese dele? Será que realmente precisa cortar essas guias laterais da rama? Né? Será que realmente não precisar de cortar? Será que o fruto vai ter o mesmo desempenho? Então, essa era a hipótese de que eles tinham, né? Eram 3 alunos. Aí nós montamos um experimento, foi interessante muito isso, né? Nós montamos esse experimento, e aí, o que é que a gente precisava de ter? A gente precisava saber como que a gente ia, então, né, confrontar, né, as plantas onde não houveram o corte da parte, né, das gemas apicais e das que, desculpa, das gemas laterais, né, das que foram cortadas. Aí eu sugeri para eles o seguinte, bom, galera, a gente pode fazer 2 medidas. Numa medida a gente pode pegar a circunferência do fruto e nós vamos pegar o peso, né? O ideal seria pegar a circunferência do fruto, o peso e o BRICS, né? Mas aí nós não tínhamos como analisar o BRICS, vamos ficar só por enquanto para peso do fruto e a circunferência, que a gente vai medir tamanho e vai medir peso, e aí a gente já tem uma comparação para saber se realmente é necessário ou não fazer esse tipo de trato cultural. Então, aqui a gente lançou uma hipótese, tá certo? É um problema de dia a dia, e é assim que os pesquisadores fazem, né? Observam o problema do dia a dia e começam a lançar as hipóteses. A primeira hipótese que a gente vai lançar a gente chama essa hipótese de nulidade, ou H0, ou ainda de hipótese inicial. É a hipótese que todo pesquisador lança, e ela precisa ser lançada como se nada tivesse acontecendo de anormal, como tudo tivesse acontecendo, né, dentro da pura normalidade. Então, sempre que a gente vai lançar um conjunto de hipóteses, a primeira hipótese, que a gente chama de hipótese de nulidade, a hipótese nula ou a hipótese inicial, a gente parte do pressuposto que tudo está natural e que não há diferença entre os tratamentos. Por isso que vocês estão vendo aí como exemplo, eu coloquei aqui que a média do tratamento A é igual à média do tratamento B. No exemplo que eu acabei de falar para vocês, né, dos 3 alunos, desculpa, qual foi a nossa hipótese inicial? Ora, que a média do peso dos frutos, né, das plantas, né, que tiveram o corte das gemas laterais serão iguais às médias, né, dos frutos, né, do peso dos frutos, das que não tiveram corte, tá certo? Aí a gente fez a mesma hipótese também para a circunferência, né, que a circunferência ia ser a mesma. A hipótese inicial, então, é sempre dessa forma, ela envolve essa igualdade, né? É lógico que nesse caso nós tínhamos 2 tratamentos só, né? Mas eu poderia ter 3 tratamentos, 4 tratamentos, por exemplo, né? Se eu estivesse trabalhando aqui, por exemplo, com, sei lá, vamos imaginar que vamos fazer um experimento com suínos e a gente quer saber 4 tipos de fontes energéticas na ração de suínos. Então, eu vou usar, por exemplo, o milho como fonte energética, vamos usar o farelo de trigo, o sorgo e o farelo de arroz, né, como fonte de energia para os animais, né? E aí eu quero comparar qual desses 4 tem o maior desenvolvimento, né? Qual desses 4 o animal desenvolve mais. Então, aí eu teria 4 tratamentos, na hipótese inicial, eu vou assumir que todos esses tratamentos têm o mesmo desempenho, tá certo? E aí eu vou ter a hipótese alternativa, que é a que reflete a ideia do
pesquisador. Nesse caso, na hipótese alternativa, a gente vai fazer um contraponto com a hipótese inicial, né? Então, aqui sim, eu lanço a hipótese que o pesquisador acha. Então, por exemplo, a gente pode achar aí, né, no caso das melancias, né? A gente pode falar, por exemplo, que a melancia cujo, né, as ramas laterais foram cortadas, vai ter o melhor desenvolvimento, vão ser mais pesadas do que as que não tiveram as ramas laterais cortadas, ou que elas vão ter, né, desempenho menor. Então, aqui eu começo a lançar as hipóteses que eu acho, tá certo? Na verdade, o que a gente fala é exatamente isso, contraponto, né, dar um contraponto entre a hipótese alternativa e a hipótese de nulidade. E a partir daí, a gente vai fazer alguns cálculos para tentar provar que isso é verdade ou não, tá? Então, é assim que a gente faz a nossa hipótese. Além disso, a gente falou aqui, pessoal, quem tiver alguma dúvida e quiser interromper, pode interromper na hora, tá, gente? A gente para aqui e tira a dúvida. Além disso, a gente vai falar um pouco sobre o que é um tratamento, e o tratamento é exatamente um método, ou elemento, ou um material que a gente deseja medir ou comparar. Então, nesse exemplo aqui, qual era o tratamento, né, que é dos exemplos que eu dei? Primeiro, cortar ou não as ramas laterais da melancia, né? É um tratamento. O primeiro tratamento seria o corte, o outro não cortar, né? No caso dos suínos, a gente falou aqui de 4 tipos de substitutos lá, né, para a fonte energética, né? Nós usamos aqui o milho, o farelo de trigo, o sorgo e o farelo de arroz, né? Então, cada um desses seria um tratamento. Então, o tratamento é aquilo que eu quero comparar. Então, aqui deixei aqui um exemplo para vocês verem. Por exemplo, aqui nós teríamos aqui, né, vamos falar assim, esses 4 vasinhos aqui, né? Poderia ser algo, por exemplo, que estaria aqui um tipo de fonte nitrogenada, por exemplo, uma fonte de NPK, ou algum tipo de fertilizante que se aplicaria, por exemplo, no solo. Então, esse tratamento seria as variedades diferentes, ou tipo, igual lá aqui no IF mesmo, no certo tempo aí o pessoal pesquisava muito sobre pó de rocha. Então, por exemplo, aqui poderia ser um tratamento com pó de rocha, o outro com NPK, o outro com, sei lá, adubo orgânico, tá certo? Então, esses são os tratamentos, né? Poderia ser, por exemplo, alguma variação de temperatura que a gente está utilizando para uma determinada cultura, para um determinado animal aí. Aqui é um exemplo de uma gaiola de desempenho em suínos, quando você quer, por exemplo, medir conversão alimentar, consumo alimentar do animal. Então, aqui ele pesa, por exemplo, o quanto de ração ele fornece para o animal antes dele começar a comer e depois que ele comeu, né? E pesa o animal também muitas vezes, para a gente ter certeza do consumo. Aqui, por exemplo, com variedades de milho, que é um exemplo bom. Nós temos aqui 4 variedades de milho, por exemplo, uma variedade que já está até produzindo, uma outra que ainda está crescendo, uma outra que não deu tanta, né, da resposta muito curta, a outra que já até, né, morreu. Aí aqui pode ser, por exemplo, desempenho, um tipo de solo diferente, um tipo de taxa de iluminação, né? Então, isso são todos tratamentos que a gente pode aplicar. Além disso, nós vamos ter as unidades experimentais. O que é uma unidade experimental? A unidade experimental é quem recebe o tratamento. Então, todo aquele que recebeu o tratamento é conhecido como uma unidade experimental. Então, nesse caso aqui, como exemplo, o que nós vamos ter como unidade experimental? Né? Digamos que aqui é um experimento, por exemplo, com pintinhos aí, né? Com frangos de corte. Quem vai receber os tratamentos? Então, serão as aves. Então, as aves são as unidades experimentais, né? Nesse experimento aqui, por exemplo, seria o suíno, a unidade experimental, o tratamento seria, por exemplo, né, a fonte de energética aqui, por exemplo, o suíno seria a unidade experimental, aquele camarada que vai receber o tratamento, né? Ou mesmo um bovino fistulado, né, por exemplo, uma análise de tipo de concentrado, ou o tipo de solo, né, para determinada cultura, certo?
Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Qualquer coisa, vocês param aí, tá? Bom, além disso, um outro conceito importante é o de delineamento. O que seria um delineamento? O delineamento seria a forma de como você pega aqueles tratamentos e distribui para as unidades experimentais. Então, pegar os tratamentos e entregar nas unidades experimentais, existem algumas formas de fazer, tá certo? Aí eu tenho, nesse caso, três formas. Existem três tipos de delineamento. Um deles é o inteiramente casualizado, que é o mais simples. O outro que é em blocos casualizados, que normalmente a gente utiliza campo. E enquadrado latino, quando eu tenho duas fontes de variação que a gente vai conhecer, certo? Então, são só esses três tipos de delineamento que existem, ou seja, existem três formas de como você pega os tratamentos e distribui às unidades experimentais, né? Então, dois deles, por exemplo, o DIC e o DBC, eles se diferem principalmente porque o DIC ele é aplicado mais em ambiente controlado. Então, quando você está, por exemplo, em uma casa de vegetação, né, uma estufa, quando você está em laboratório, né, então você aplica muito o DIC, porque parte do pressuposto que ali todas as unidades experimentais, elas são sempre homogêneas, não tem muita diferença entre elas. Então, o DIC ele não tem muito controle de como você vai distribuir os tratamentos. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, nós temos três tratamentos, que é o tratamento A, o B e o C, né? Então, note, por exemplo, que o DIC ele permite que dois tratamentos B estejam juntos, tá vendo? Permite que dois tratamentos A estejam juntos. O DIC ele não importa com essa distribuição. Mas o DBC, aí ele faz a diferença, ele separa em blocos né, vamos falar assim, a aplicação desses tratamentos. Isso é muito importante, por exemplo, quando você tem duas áreas, né? Digamos que você tem duas áreas lá, uma área é sombreada e a outra não é sombreada, tem uma excelente iluminação. Você vai colocar alguma cultura lá, vai ter diferença nessa cultura, se a área é sombreada ou não. Então, preciso a gente fazer essa questão de bloco, dividir essas áreas em bloco, de forma que cada um dos blocos receba os três tratamentos, né? E o outro bloco também receba os mesmos três tratamentos. É muito diferente do DIC. Olha aqui para você, na linha, o DIC ele permite, por exemplo, ter dois tratamentos B, um C e nenhum A nessa linha, né? Nessa coluna aqui, desculpa. Enquanto na outra coluna tem um tratamento C e dois A's, né? Já o DBC não é assim, ele obriga que todos os tratamentos estejam na mesma coluna, por exemplo, tá vendo? Então tem o B, o A e o C, e aqui o A, o C e o B. Então essa é a grande diferença entre o DIC e o DBC, nós vamos ver isso ao longo da disciplina, o DIC vai ser a nossa próxima aula, o DBC nós vamos assistir às aulas daqui umas 4 semanas, 5 semanas, mas nós teremos a oportunidade de aprender cada um deles. E nós temos o DQL, que é quando você tem duas fontes de variação ao mesmo tempo. Aqui um exemplo muito interessante, que é, por exemplo, o material para fazer a hélice de drone. Então, o pessoal tem um experimento aí que eles estavam avaliando utilizar ou plástico ou um tipo aí de hélice de metal, por exemplo, né? Então, digamos que aí eles tinham dois tipos de hélice, né? Que é a hélice dupla e a hélice tripla, né? Então, como que foi montado esse experimento, então? Né? Eles sabiam que os pilotos, eles se divergiam, né? Os pilotos, eles nunca têm o mesmo desempenho, ninguém pilota igual a ninguém, então ele colocou como uma fonte de variação os pilotos. E aí, para todos os pilotos, eles testaram os dois tipos de hélices nos dois tipos de materiais. Então, hélices de plásticos e hélices de metal, sendo elas duplas, e hélices de plástico e hélice de metal, sendo elas também tripla, né? E isso fez para todos os pilotos. E aí, eles analisaram também que teria uma outra fonte de variação, que seria o horário que esses drones fossem pilotados. Porque, se, conforme o horário, uma hélice pode ter um melhor desempenho em relação ao tipo de vento do que a outra. Então, por exemplo, uma às 8 horas, a outra às 9, outras às 10 e as outras 11 horas, né?
simulando aí como se fosse um dia inteiro, uma manhã inteira de vento, né? Então, isso aqui é um típico experimento feito em quadrado latino. Por que tem que ser em quadrado latino? O objetivo não é saber qual piloto pilota melhor o drone, não é saber qual é o tipo de vento que vai ser pior ou melhor para o drone. É saber qual é a qualidade das hélices, né? Se é a hélice com dupla, né? Vamos falar assim, hélice dupla de plástico ou dupla de metal, ou hélice tripla de plástico ou tripla de metal, né? Esse é o objetivo do pesquisador. Mas ele aplicou duas fontes de variações aqui ao mesmo tempo, para ele poder também saber como seriam essas respostas, tá? Então, aqui só para vocês terem um pouco de noção como é que funciona isso, com relação aos delineamentos. Esquema, aí o esquema, o que seria um esquema? Depois que você pega todos aqueles delineamentos ali, a forma como você pode utilizar esses delineamentos para testar dois ou mais tratamentos é chamado de esquema, né? Então, o esquema ele pode, às vezes, juntar, ao invés de fazer um tipo só de teste, um tipo só de experimento, você pode fazer dois experimentos ao mesmo tempo, tá certo? E aí é um tipo de esquema. Nós temos dois esquemas que nós vamos ver ao longo da disciplina, mas lá no finalzinho da disciplina, que é o esquema fatorial e o esquema em parcelas subdivididas. Além disso, tudo que eu medir como resposta ao experimento, a gente dá o nome de variável resposta. Então, por exemplo, se a gente tivesse lá na ideia lá das melancias, né? Qual melancia fosse, né, a gente pegasse o peso, por exemplo, para comparar as melancias. Então, o peso da melancia é uma variável resposta, tá certo? O comprimento lá da circunferência das melancias seria uma uma variável resposta. Então, a variável resposta é tudo aquilo que eu coleto lá nas unidades experimentais, fruto dos tratamentos que elas receberam, certinho? E, por fim, o erro experimental. O erro experimental é um camarada que ele nunca vai deixar de existir. O erro experimental, ele parte, às vezes, de uma fonte que eu não consigo controlar, né? Então, por exemplo, muitas vezes, ao fazer aquele experimento que eu falei lá das melancias, alguma melancia, por exemplo, ela foi plantada numa mancha de solo, uma mancha que tem uma melhor fertilidade, e aquela melancia, às vezes, ela teve um desempenho melhor, não porque as gemas laterais foram cortadas, mas porque ela caiu numa região que estava com melhor, né, uma mancha de solo, e eu não identifiquei essa mancha de solo, tá certo? Então, isso pode acontecer, né? Pode acontecer, às vezes, de um animal, por algum motivo, ele está sofrendo uma determinada doença subclínica, e aí a resposta para um determinado tratamento é diferente, não é alvo daquela pesquisa, mas aconteceu, e isso pode alterar as respostas da minha pesquisa. Então, o erro experimental, ele sempre vai ocorrer. O que o pesquisador precisa fazer para ele evitar o erro experimental? Tentar ser o mais justo possível, tentar ser o mais homogêneo possível, tentar fazer tudo sempre às cegas, tá certo? Então, é essa a ideia, né, de ser sempre, dar as mesmas condições para todos os tratamentos, para que deixar, né, com que os próprios tratamentos sejam a única variação. Então, todo experimento vai ter o erro experimental. O que a gente precisa é de tentar fazer com que esse erro experimental seja o mínimo possível, mas ele nunca vai deixar de existir. Ah, esqueci de falar da bordadura, né? Falei por fim lá o erro experimental, mas tem a bordadura, e a bordadura ela se aplica mais em experimentos agronômicos. Não é algo que a gente vê muito na zootecnia, não, mas na agronomia vem demais. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um experimento que precisa plantar, né, fazer as plantas em leiras aí, né, plantar, né, em parcelas, por exemplo, a gente planta algumas, né, dessas plantas para fins de bordadura, que seria como se fosse uma proteção para o local onde você vai realmente obter as respostas. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você vai usar uma área, e dessa área, na lateral, por exemplo, tem uma estrada onde passa carro. Vocês concordam comigo que o vai e vem dos carros vão acabar jogando mais poeira sobre as folhas de determinada cultura, e essa cultura, né, aquelas plantas que estão mais na borda, elas vão ter um desempenho diferente do que as plantas que estão mais no meio da parcela. Então, isso é a ideia da bordadura, é exatamente para proteger, é uma parte que a gente planta, mas a gente não coleta a informação daquelas plantas,
porque a gente sabe que aquelas plantas podem ter algum viés, né, de erro estatístico, e a gente exclui aquela planta, né? Às vezes as plantas da bordadura recebem mais iluminação do que a do meio, né? Então a gente exclui aquelas plantas, né? Aqui no Goiás é muito comum fazer, por exemplo, experimento em milho, o pessoal passar e roubar o milho das laterais, então o pessoal já faz, né, experimento usando só mesmo as do meio, para evitar, né, que haja uma resposta diferente. Tá bom? Bom, e depois que a gente viu os conceitos básicos, a gente precisa ver três princípios que são extremamente importantes. Pessoal, só mais uns 5 minutinhos, a gente já acaba a nossa disciplina aqui, a aula de hoje, tá? O primeiro princípio que a gente vai ver é o princípio da repetição, e muitos de vocês que estão já iniciando algum tipo de pesquisa, né, tá, às vezes acompanhando algum tipo de pesquisa, vai ver que toda o experimento possui repetição. Por que a repetição é importante? Bom, vamos imaginar aqui que eu estou fazendo um experimento com 4 animais, né, utilizando aquelas 4 fontes energéticas que eu falei para vocês, certo? E aí eu forneço, então, o milho para um animal, a ração que tenha farelo de trigo para outro animal, a que tenha sorgo para o terceiro e a que tenha farelo para o quarto. E dentro desses animais, um deles, por exemplo, tem uma doença subclínica, né? De uma outra coisa, sei lá, que ele tem, né? Uma doença metabólica que ele tem lá, um tipo de outra coisa que ele tem lá, mas que não está relacionada ao tratamento. Concorda, por exemplo, que se o animal primeiro, que é o milho, né, tiver um tipo desse de doença, ele vai ter um desempenho, né, um pouco piorado em relação aos outros, né, 3. E aí depois eu vou concluir que é o seguinte, olha, né, o milho não é tão bom comparado às outras 3 fontes energéticas, porque o milho teve um desempenho pior, certo? Então, isso é um erro muito comum se você não fizer repetição, porque só tinha um animal. Mas concorda que se você tivesse 10 animais para cada, esse erro que esse animal teria, ele seria um pouco diluído, né? Então, essa é a grande importância do princípio da repetição. O princípio da repetição tem a finalidade de obter uma estimativa do erro experimental, de tentar estimar o que está acontecendo ali desse erro experimental. Nós estamos muito na moda de falar um pouco sobre as vacinas, e aí a gente tem lá, por exemplo, a Coronavac, ou mesmo a Oxford AstraZeneca. Como que essas vacinas foram aplicadas, né, na população? Bom, eles tinham 2 tipos de tratamentos, um era com vacina, o outro era o placebo. Isso foi pegaram-se lá 4.000, por exemplo, pessoas que, né, que eram candidatos a receber essas vacinas, dividiu lá 2.000 e pouquinho, que não foi 4.000 exatamente, foi 4.000 alguma coisa, dividiu 2.000 e poucos lá, mais ou menos, para quem receberam placebo, e 2.000 e poucos receberam a vacina. Lógico que quem recebeu placebo não sabia que estava recebendo placebo, quem recebeu vacina não sabia que estava recebendo a vacina, né, do coronavírus. E aí, o que fez depois? Depois de um certo tempo, comparou-se o número de pessoas que adoeceram ou não dentro desses 2 grupos. Você imagina que você tivesse aplicado só em 2 pessoas. Aí, vamos imaginar que o camarada que recebeu a vacina não ficou doente. E o cara que recebeu a vacina adoeceu. Aí você vai chegar e falar, ó, a vacina da Coronavac é 100% importante, né? Ela protege 100%. Por quê? Porque quem tomou uma vacina recebeu, e o outro que não tomou essa vacina, quem tomou uma vacina não teve doente, e quem não tomou a vacina adoeceu. Pronto, então você ia, né, garantir, né, você ia concluir exatamente isso. Então, por isso que é importante a repetição, tá? A repetição é extremamente importante, para a gente ter certeza do que está acontecendo. Todo experimento é obrigatório ter repetição. Todo experimento também é obrigado a ter a casualização. O que é isso? É você entregar nas unidades experimentais, os tratamentos à cega. Não haver, né, vamos falar assim, um beneficiamento. Porque pode acontecer, por exemplo, que você saiba que um determinado tratamento talvez pode ter uma resposta melhor, e você entrega, às vezes, para um determinado, sem, né, vamos falar assim, intencionalmente, para um determinado grupo que você sabe que aquele grupo vai ter um melhor desempenho, e aí sua resposta vai ser o quê? Ah, que esse aqui é muito melhor do que o outro, mas não foi fruto
né, de uma igualdade. Porque você sabe, foi melhor porque os indivíduos também, das unidades experimentais, era melhor. Você imagina que se eu soubesse, por exemplo, né, se eu pegasse lá 40 suínos, né, para poder fazer aquele experimento, eu separasse os 10 melhores, desse, por exemplo, farelo desse milho para eles. Os outros piorzinhos, eu daria os outros tratamentos. Ora, aí eu vou ter um confundimento, eu não sei se realmente milho é melhor que os demais, ou se foi os suínos que eram também melhores, que eram animais melhores, né? Então, essa é a grande importância da casualização. É por isso, por exemplo, que durante a aplicação do experimento da vacina, eles não informam se você está recebendo placebo ou se você está recebendo a vacina. Por que, que eles não te informam? Porque senão você não vai ter o mesmo desempenho. Se você recebeu a vacina e você sabe que é vacina, você não vai mais se cuidar, você vai, né, começar a sair mais. E aquele que recebeu o placebo, o que ele vai fazer? Vai ficar dentro de casa. E aí não sabe, vai ter um confundimento e não vai ter noção do que está acontecendo. Então, essa é a grande importância da casualização, porque ela, ela valida o erro experimental. Se a repetição ela estima o tamanho do erro experimental, o princípio da casualização ela vai validar se houve erro experimental ou não, tá certo? Então, essa é a grande importância. Por isso que quem recebe, né, só o pesquisador sabe quem recebe. E muitas vezes, os pesquisadores, no caso de vacinas, nem eles sabem, porque eles transformam todas aquelas pessoas em números, e aí, para ele não saber quem é número de quê, e aí ele, né, ele faz vamos falar assim, aleatoriamente, a entrega daquelas vacinas ou placebos para os pacientes, tá certo? Então, o princípio da repetição, o princípio da casualização é extremamente importante. O princípio da repetição te dá uma estimativa do erro experimental, o princípio da casualização ele vai validar o erro experimental. E aqui nós temos, por exemplo, um exemplo, né, de unidades experimentais que talvez estejam disponíveis para a gente fazer uma determinada pesquisa. O que a gente faz, na verdade, é separar esses animais em grupos semelhantes, para aí, depois de separar esses animais em grupos semelhantes, a gente conseguir aplicar, então, os tratamentos a esses grupos, de forma que todos os grupos semelhantes recebam todos os tratamentos. Aí sim fica justo a nossa comparação. E, por fim, a última coisa que nós vamos ver na aula de hoje é o princípio do controle na casualização. Esse princípio ele não é obrigatório para todos os tipos de experimento que a gente vai fazer, só alguns, mas ele vai ter que aparecer sempre que houver algum, quando as unidades experimentais não forem homogêneas, certo? Isso vai acontecer, por exemplo, digamos que quando você vai fazer um tipo de experimento, você não tenha, né, todos os indivíduos estão disponíveis. É mais difícil aparecer em agronomia, mas nós temos um bom exemplo. Digamos que você tenha, por exemplo, duas regiões para você fazer um experimento. Uma região é extremamente plana e outra é muito inclinada, né? Então, conforme o jeito que você distribui os tratamentos, pode ser que os tratamentos ficam todos, alguns tratamentos, ficam só no inclinado e não apareçam no plano, e pode ser que outros apareçam mais no plano e não apareçam tanto no inclinado. Então, quando você for comparar isso, as respostas vão ser diferentes, porque você tem visualmente duas regiões completamente diferentes. O princípio do controle na casualização é formar blocos dessas duas áreas, por exemplo. Então, formaria-se um bloco, por exemplo, uma área toda plana, o outro bloco de uma área toda inclinada, aí eu aplicaria todos os tratamentos na área plana e todos os tratamentos, o mesmo número de tratamentos na área, né, inclinada. Porque aí você teria a mesma situação para todos os tratamentos. Né? Todos os tratamentos iam ser, vamos falar assim, submetidos tanto à área inclinada quanto à área plana. Tá? Então, ele nem sempre vai aparecer, ele só vai aparecer quando houver, né, quando as unidades experimentais elas não são homogêneas. Ok? Pessoal, o que a gente tinha para falar era isso na aula de hoje. Esses são os princípios básicos da experimentação, os conceitos básicos da experimentação, tá? Esses conceitos são extremamente importantes para a gente dar continuidade às nossas aulas. Se você não entende como funcionam esses conceitos,
você dificilmente consegue acompanhar as aulas, porque você não vai entender muito bem quando eu começar a falar aqui de unidade experimental, de tratamento, de delineamento, por isso que é importante a gente falar sobre ele, tá bom? Alguém tem alguma dúvida e queira tirar essa dúvida agora? Sem dúvidas? Professor, eu tenho mais só para confirmação mesmo. Então, vamos A lá. unidade, o senhor falou a unidade de experimentação. Unidade No, experimental. de experimental. No caso, seria o Isso. conjunto de blocos daqueles seres ou das condições idênticas. Não, não. As unidades experimentais são todos os indivíduos que vão receber os tratamentos. Né? Então, por exemplo, no experimento com suíno, todo mundo que recebeu é, todos que foram receber, né? Vamos falar assim, as rações, essas serão as unidades experimentais, tá Ah, bom? entendi. Então, no experimento, cada planta lá que eu plantar é uma unidade Exatamente. experimental. É uma Ah, unidade certo. experimental. É na unidade experimental que eu vou medir, por exemplo, a resposta, Uhum. né? A resposta. E às vezes a pergunta que vocês devem estar querendo saber, né? Qual foi melhor, né? Como resposta lá do experimento dos Das meninos, né? melancias. Qual que deu a melhor resposta? Se foi da melancia, se foi cortando, né, as ramas laterais ou não. Não houve diferença. Não houve diferença entre os dois tratamentos, ou seja, não precisa cortar a rama da melancia, né? Todo mundo pede para cortar, é um trabalho que você faz à toa, porque pelo menos para peso e para circunferência do fruto, não há diferença, entendeu? Não tem diferença, né? É um trabalho que você está fazendo à toa. Agora, nós não testamos o BRICS. Pode ser que as plantas que tenham, né, o corte, né, das ramas laterais, pode ser que elas produzam uma fruta mais doce, né? Talvez haja concentração dos açúcares na planta, nesse sentido. Mas em termos de peso e tamanho, não tem diferença. Tá bom? Professor, só para tirar a dúvida também, esse Fala, BRICS Caleb. é para medir aquele aparelhinho para medir o açúcar, né? Aquele Isso. que tem a taxinha. Exatamente. Aquilo lá que é o BRICS, né? Muito importante. Você mede a quantidade de açúcares numa determinada cultura aí, né? Pode usar para qualquer cultura que tenha açúcar, né? Para frutas, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Ok, Mais obrigado. alguma? Pessoal, se não tem mais, a gente fica por aqui. Um beijão para vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês vão falando pelo chat, nós vamos conversando, tá? Às vezes pode ser que eu demore um pouquinho a responder, mas eu não deixo de responder, né? Todo mundo eu respondo, tá ok? Fiquem com Ô, Deus, um abraço. Eu já tirei print da tela aqui, tá? Então tá todo mundo já printado aqui. Aí assim que o nosso